Vamos falar agora do Fluminense. Grande classificação do Flusão e por isso a gente já vai direto para os Estados Unidos. Gustavo Zupac trazendo as informações. Informações maravilhosas para a torcida do Tricolor. Tudo bem, Zupa? Bom dia. Tudo bem, Abel? Um ótimo dia. Você, ao fã de esporte, Hoje é terça, uma terça-feira iluminada para o torcedor tricolor que acordou louco da cabeça, feliz da vida, não é por menos, não é por pouco, né? Acho que o que foi vivido ontem pelo torcedor tricolor e vai continuar sendo vivido nessa jornada que resta do Mundial de Clubes é para a história, né? São 9 horas em ponto, a gente fala agora do CT do Charlotte FC, né? Equipe de Charlotte, que é uma das novatas da MLS, uma das equipes mais novas, né? Entre as 3, 4 equipes mais recentes da MLS. Atualmente em apenas a 10ª colocada na Conferência Leste, uma equipe ainda modesta dentro da MLS e que tem um centro de treinamentos belíssimos, que daqui a pouquinho, daqui uma hora e pouco, receberá o Fluminense para o primeiro treino após a classificação épica contra a Internazionale ontem no Bank of America Stadium. Uma festa lindíssima, Abel, imagino que no Brasil também, mas quem esteve aqui fez muita festa, não só no jogo, ao longo da noite, né? Eu pude dar uma volta à noite na cidade, você encontrava nos bares ainda abertos, andando pela rua, torcedores tricolores com camisa, com bandeira, que nem voltaram para o hotel depois do jogo, porque de fato foi uma festa muito grande, não só pela fase atingida, né? Quartas de final, pouca gente imaginava que os clubes brasileiros atingiriam, já era considerado o bônus do Mundial chegar às quartas de final e da maneira que foi, enfrentando a Inter, a vice-campeã da Champions, vencendo da maneira que venceu, com os méritos que teve, com o Renato numa jornada histórica sua como treinador, né, do ponto de vista particular do Renato, a maneira que o Renato construiu essa vitória em termos estratégicos é um ponto muito marcante para a carreira dele e a maneira que os jogadores cumpriram. E aí tem vários pontinhos, né, para a gente observar. John Arias novamente o melhor em campo e tem sido uma constante. Dos 4 jogos do Flu, em 3 deles o Arias foi o melhor, só não foi o melhor contra o Mamelodi Sundowns porque o Ignacio que ontem jogou gigantemente, né? O Ignacio parecia o Thiago Silva e o Thiago Silva parecia o Franco Baresi no jogo de ontem, espetacular. Germancano ontem, 200 jogos pelo Fluminense, 106 gols marcados, voltando a marcar numa jornada muito importante e uma celebração de uma classificação lindíssima, um jogo realmente quase que perfeito do Fluminense dentro da estratégia praticada, escolhida pelo Renato e praticada pelos jogadores. Então nada mais justo do que desfilar as estrelas do Fluminense dentro deste F360, claro, começando com Renato Portaluppi, que colocou a sua digital no Mundial de Clubes, uma vitória estratégica muito com o dedo do técnico do Flu. Eu assisti a partida da Inter contra o River, estudei e achei que na minha cabeça o melhor esquema era espelhar o time, levantar a altura do meu time, que nós tínhamos bastante condições de passarmos da Inter. Sem dúvida alguma é uma das principais vitórias eu como treinador. Por quê? Porque foi contra um grande da Europa. Era importante, né, espelhar, né, a equipe da Inter, né, uma equipe de muita qualidade, que joga junto, então tem essa facilidade e a gente conseguiu também esse espelhamento dentro do campo com muita dedicação, com inteligência e com muito vigor físico, né, então acho que a gente conseguiu taticamente fazer o que era necessário, a entrega total de todos. Então a gente soube como competir contra ele, a gente soube administrar o momento do jogo, a gente soube correr quando era para correr, a gente soube ficar com a bola quando era para ficar e a gente soube aproveitar as oportunidades. A gente sabia que nesses jogos são poucas, que são definitórias. Graças a Deus a gente teve uma boa tarde, se vai com a classificação. Então é uma vitória de todo mundo, mas não deixa sem dúvida alguma de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar e no momento que eu armo um esquema de jogo eu sei o que eu estou fazendo. Então muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Estou muito feliz pela minha equipe, muito feliz pelo torcedor também. Nossa família que está aí também, vamos comemorar bastante.
porque tem que comemorar, né? Não é fácil eliminar uma equipe que há poucos dias estava disputando a final da Champions. Aí, Abel e amigos, personagens do Fluminense. O ponto negativo de ontem é que o René tomou o segundo amarelo. René que fez um jogo muito correto, né, em termos de marcação. Bateu ali com o Dumfries, né, que é um ala que se projeta muito na Inter. No segundo tempo, o Luiz Henrique, atacante brasileiro que entrou como um ala espetado. René tomou o segundo amarelo, tá fora contra o Al Hilal. Al Hilal, hein, não é o City não, hein. Contra o Al Hilal, sexta-feira, lá em Orlando, vai jogar o Fuentes. Abel, Renatão fez barba, cabelo e bigode ontem. E a galera, antes e depois do jogo, falou assim, o que eu acho aí um sacrilégio. Como foi um confronto entre um carioca e um italiano, vamos pôr ketchup na pizza sim. Aí eu já acho que é um exagero, Abel. Sabe que eu não vejo problema, viu, Zupa? Com ketchup, sem ketchup. Não. Pizza é muito teve bom. Um torcedor do Fluminense metendo ketchup ali na pizza na frente dos italianos. Lembra que assim, a pizza é um prato de Nápoles, né? E a pizza de Milão não é grande coisa também não, viu? Então, aí se ela não tá muito boa, você vai lá e põe um ketchupzinho. Não, se a pizza não tá boa, você troca de pizza. É assim que faz. Você não Mas põe você tá ketchup com fome, na pizza. não dá pra ir pra outro lugar. Você Come essa que você Pede outra tem. coisa. Pede outra coisa. O Bira é contra o ketchup. Mas tem direito a todo o ketchup do mundo, porque... Tudo bem, no fim, Pode cortar o macarrão também? Não, olha, fazia mais de 30 lá, anos. Aí também não, né? Vamos voltar pro futebol, Vamos pôr limite aí, vai. Voltar pro campo dentro dessa analogia. A tática do Renato Gaúcho, o time do Fluminense ontem, teve o molho. Ficou para pegar o meme das redes sociais que o pessoal fala. Teve o molho. O Fluminense de ontem teve o molho. De fato, espelhar, por exemplo, tirou espaço do meio de campo da Inter, que não consegue controlar o jogo como gosta de fazer. Né? Eu achei que até que os dois melhores jogadores da Inter foram meio-campistas, o Barella e o Di Marco, mas eles tiveram que trabalhar muito e acabaram nem conseguindo criar tanto, justamente. O Fluminense obrigou os jogadores da Inter também a se deslocarem muito para tentar abrir espaço. Isso foi extenuando os jogadores. O Marcos Thuram, eu não sei como ele não saiu já no intervalo, ele estava derretendo em campo. Ele estava derretendo. Você olhava para a cara dele, no primeiro tempo, eu falei, esse cara está morto em campo. Porque ele ficava correndo, não achava a bola. Então o Fluminense foi muito bem. O Lautaro Martinez também estava numa jornada ruim, né? Tecnicamente errou muita execução de fundamento. E depois ficou cornetando os outros. Depois ficou cornetando. Se ele tem razão, eu não sei. Mas foi um jogo brilhante do Fluminense que teve muito molho. Não ketchup. Ketchup não teve, não. Ketchup na pizza estraga as coisas. Isso aí teve aquele molho, o gravy. O grande destaque dessa questão do Mundial é porque foi, assim, a assinatura dele é muito nítida nessas grandes partidas do Fluminense contra o Dortmund e da atitude corajosa dos jogadores do Fluminense. Contra o Dortmund, ele encaixa muito bem a marcação na saída de bola. O Dortmund não tinha qualidade para conseguir sair construindo, tinha ligação direta contra o Guirassy, que sustenta muito bem, e ele conseguiu neutralizar isso. Para mim, ali aquele jogo ficou muito nítido como o Fluminense estudou muito bem o adversário. Muito bem. E a mesma coisa ontem com a Inter, que também foi uma escalação corajosa. Mas foi conservadora, jogar com linha de 3 e tudo mais. O Fluminense não fez isso. Acertou. Não, eu digo, você pode ser, você foi conservador, foi cauteloso, mas ao mesmo tempo é corajoso porque é algo que o Fluminense não fez na temporada. Então, de certa forma, de jogar de forma mais cautelosa era um risco também. Porque não é algo que o Fluminense teve a mostrar. Até levantei, jogou um pouquinho assim contra o Vasco na vitória por 2-1 na reta final. Então, assim, foi algo que o time não pode ter treinado, não duvido que tenha treinado, mas não executou em jogos propriamente dito. Então, e foi uma atuação muito segura defensivamente, como o Bira falou, neutralizou ali o meio de campo. Por dentro a Inter não conseguiu, cruzou 27 vezes na área e acertou poucos. E a gente não está falando de uma atuação recuada. O Fluminense teve pelo menos 5 chances para fazer outro gol. 2 finalizações do Arias fora da área. O rebote do Samuel Xavier. A chance do Lima no final do jogo. Teve o gol anulado do Inácio. Primeiro tempo, o Fluminense podia ter acabado o primeiro tempo ganhando demais. Exato. O segundo gol. Eu lembrei o detalhe em relação ao europeu. É a primeira vitória contra o europeu por 2 gols em jogo de mata-mata direto. O jogo do Vasco não era mata-mata e o Flamengo era fase de grupos. Então, nenhum sul-americano conseguiu distância de 2 gols sobre o europeu em jogo direto de mata-mata, de Mundial. O São Paulo, o Corinthians, o Inter, todos foram campeões ganhando de 1 gol só.
O Boca também, né? O O Fluminense Boca. jogou 4 jogos no Mundial, só sofreu gol em 1. Contra o Ulsan, que foi 4-2. Ele não sofre gol contra o Dortmund, ele não sofre gol contra o Mamelodi, que talvez tenha sido o pior jogo, e não sofre gol contra a Inter de Milão. Jogou contra 2 europeus e não sofreu gol. 0-0 no primeiro jogo com o Dortmund, 2-0 ontem. Contra o Ulsan, que foi um jogo que o Renato ficou bravo, com razão, porque o Fluminense sai na frente e leva a virada, mas aquele início, aquele primeiro tempo que o Fluminense sai na frente, ele jogava muito bem também contra o Ulsan. A gente tem aí o desempenho dos zagueiros contra a Inter ontem, quando o Renato mantém o Inácio com o Thiago Silva e com o Freitas. Ações defensivas. Eu gostei do que o Zupac falou, que o Inácio teve um dia de Thiago Silva e o Thiago Silva teve um dia de Franco Baresi. Foi sensacional essa do Zupac. Então, ações defensivas, 13-8 do Freitas e 17 do Ignacio. Duelos, 3, 5 e 10. Rebatidas, 8, 7 e 8. E posses recuperadas, 3 do Thiago Silva, 1 do Freitas e 1 do Ignacio. Amigo Zupac. Não, espetacular a atuação do trio de zaga. E eles se complementam, né? Porque se a gente lembrar, o Thiago não joga contra o Mamelodi Sundowns, porque ele tinha um desconforto na coxa, que ele ganhou no final do jogo contra o Ulsan. E aí o Renato bota o Ignacio e ele é eleito melhor em campo. Então já validou ali a escolha do Renato, já deu mais segurança do Renato fazer o que fez no jogo de ontem. O Freitas, o zagueiro canhoto, que não é o mais constante, mas um zagueiro veloz, um zagueiro corajoso, que fez um bom jogo. O Thiago, que é um craque, jogando com outros 2 zagueiros mais velozes do que ele, também protegem o Renato. E o Thiago expõe o Thiago a menos sprints, a menos piques, né? Deixa o Thiago jogando de maneira mais confortável. E aí o Thiago é um craque da bola, né? Acho que o Thiago dos maiores zagueiros que eu vi jogar, não brasileiro, né? Um dos maiores zagueiros, top 5 de zagueiros que eu vi jogar. Possivelmente o Thiago Silva, top 10 com certeza, top 5 talvez. O Thiago Silva entra, um craque de bola. E o Ignacio, que fez ontem um jogo muito bom mesmo. O Dom que estava falando sobre treinamento, o Renato falou, né? Ele decidiu colocar essa estratégia em campo na madrugada do jogo entre River e Inter, após que a Inter de Milão venceu o River Plate por 2-0. Ali o Renato decidiu que ia montar 3 zagueiros para espelhar a equipe, que ia colocar o Bernal como volante mais posicional, tirar o Hércules para ter mais estatura, o Hércules é mais mobilidade. E aí ele falou, eu fiz 2 treinos com o meu grupo, e o meu grupo rapidamente comprou, né? Eu falei para os jogadores, se vocês fizerem isso, vai dar certo, vamos. E aí 2 treinos os caras assimilaram. E embora o Fluminense tenha jogado poucos minutos assim, né, com o Renato nesse estágio, na cabeça do Renato como técnico, essa plataforma de jogo, ela não é novidade. Se a gente lembrar ano passado, no momento de crise do Grêmio, antes do mata-mata contra o próprio Fluminense, pela Libertadores, nas oitavas de final, em que o Grêmio é eliminado, mas ele monta o Grêmio com 3 zagueiros um pouco antes, o time dá uma encorpada, chega a fazer um confronto muito parelho com o Fluminense, mas cai na Libertadores. Mas a gente já tinha visto o Renato, num passado bem recente, usar 3 zagueiros, e ontem ele usou de novo. Resta saber qual esquema tático usará o Mr. Renato Gaúcho, que está em alta no Mundial, contra o Al Hilal do Simone Inzaghi, ex-técnico da Inter de Milão. É verdade. Professor, você queria falar algo quando apareceu a tela ali dos zagueiros, né? Não, eu queria falar que eu daria o melhor em campo, o prêmio, eu dividiria entre os 3 zagueiros. Eu sei que o Arias é um ponto fora da curva, ele está quase hors concurso nesse Mundial. Para mim, o Arias individualmente é o cara que mais tem contribuído para a sua equipe. Mas a atuação desses 3 zagueiros ontem, eles jogaram como se fossem um. Sabe aquela sincronia? E tinha que ser assim mesmo. Era o jeito que o Renato tinha para enfrentar essa Inter, espelhando. A gente até comentou isso aqui no programa ontem. Eu falei que se fosse ele, primeira coisa eu colocaria os 3 zagueiros. E tem muito o Renato nesse Mundial, né? Desde o primeiro jogo, quando ele entra sem o Ganso, tem um meio-campo mais encorpado. Não é só a questão de jogar por uma bola. Tanto ontem como contra o Borussia, o Fluminense teve também jogo, não ficou só esperando, não ficou só aquela coisa do bate e volta. Então, o Renato, olha, para mim é um candidato a técnico desse Mundial. E acho que a gente tem falado um pouco do Fábio, não só no jogo de ontem, mas no Mundial, né? A segurança que ele traz, não é, Bira?
Sim, o jogo contra o Mamelodi Sundowns, principalmente, o comecinho do jogo, o Mamelodi cria 2 grandes oportunidades, primeiros 10 minutos de jogo, e ele salva. E do jeito que o jogo foi enroscado, se o Fluminense saísse atrás, talvez tivesse dificuldade. E se tivesse perdido aquele jogo, tava fora. Nem teria tido esse jogo aí. E essa bola aí? O grande goleiro não tem que ter sorte às vezes também? Hã? Essa é aquela que você só ouve, assim, às vezes você nem vê, vai plim, fala, me salvei. O que é mais interessante é que, assim, a gente vê o Fábio jogando bem e o Fábio sendo seguro, pra gente não é novidade nenhuma. A gente vê o Fábio jogando todo dia há mais de 20 anos. Eu tô achando curioso ver a imprensa europeia falando, porque fala, nossa, o Fluminense é um goleiro de 44 anos. E daí o pessoal, assim, que não deve acompanhar muito o futebol brasileiro, vai ter que ir atrás do Fábio, de quem é o Fábio. Vai pegar a ficha do Fábio, vai ser um goleiro que tá há décadas ali jogando em grandes clubes brasileiros, mas tem pouquíssimas aparições com seleção brasileira. Ele só tem, acho que ele tem convocações apenas por seleção brasileira, tudo. Então fica pensando, eles devem pensar até que não deve ser um goleiro tão bom assim. Porque, pô, tanto tempo aí rodando em grande clube. Mas é bom, hein? Mas é bom. E ele merecia ter tido muito mais oportunidades de seleção brasileira, mesmo que nunca tivesse ido para uma Copa do Mundo. Ele tinha que ter pelo menos uns 10, 15 jogos em seleção brasileira ali, uns 20 jogos ali na carreira dele. E a gente pode falar de longevidade de goleiro, mas não dá pra naturalizar um cara de 44 anos tá jogando e no nível que ele tá jogando, né? Até o Zupac falava ontem, cara, ele continua jogando como se ele há 10 anos, assim, o nível de futebol apresentado por ele. Se eu não me engano, ele estava em Mundial Sub-20 em 99. Se eu não me engano, é isso. Assim, é um negócio muito... Mesmo para posição, que você tem, às vezes, goleiros que chegam aos 40, não é normal. O que surpreende é que ele não cai fisicamente e tecnicamente. Não, ágil ainda, não é isso? E assim, o preparo... E assim, o mental, né? Pô, porque você tem uma vida, mais de 2 décadas trabalhando com isso, você seguir motivado para conseguir... E vamos lembrar, quando chega o Diniz, se propor algo novo, né, para um goleiro com uma história já gigantesca no futebol brasileiro e acho que recebe de peito aberto. Então, assim, são muitos pontos... O jeito que saiu do Cruzeiro, poderia ter desmotivado. Tendo que Torcida tricolor, como é bom ver a imprensa, né, a mídia rasgando elogios ao Fluminense, porque assim, o que o Fluminense está fazendo, né, na Copa do Mundo de Clubes, temos que bater palma para o Renato Gaúcho. Que técnico extraordinário. Alô, Renato, você é demais, você é top, você é o cara. Essa que é a verdade. O que você vem fazendo à frente do Fluminense é algo assim absurdo, é algo fantástico. Temos que parabenizar todo o seu trabalho à frente do Fluminense, né? Você é um cara extraordinário. Você é um cara extraordinário. Então, assim, eu tô muito feliz com todo esse desempenho, né? Com tudo isso que você vem demonstrando de qualidade à frente do Fluminense. E é isso, como é bom ver a imprensa rasgando elogios. Eu quero saber de vocês, torcida tricolores, o que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acharam, né, na verdade, sobre essa grande vitória do Fluminense, mais um sul-americano, colocando o europeu fora da competição. Então, assim, parabenizar. E o Fluminense vai longe. E agora, contra o Hilal, colocar o mental muito bom e vamos pra cima deles com tudo. Essa que é a verdade. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Fiquem com Deus e até a próxima!